Olá, gente, tudo bem com vocês? Guilherme do Guilherme Santiago passando aqui para fazer um pedido e um convite a todos vocês. O Hospital de Câncer de Barretos, né, sofre assim como qualquer outro hospital, né, pelos estoques de sangue são baixos. Então você que é da região, você que tem amigos, parentes, né, e que possa fazer esse gesto maravilhoso para a gente juntar as forças e fazer com que os níveis de sangue realmente voltem ao estoque normal. Todos os tipos, mas principalmente O negativo e O positivo, né, que são mais difíceis. Então faça esse pedido a todos vocês, fãs do Guilherme Santiago, amigos, né? Estenda esse convite também a todo o teu grupo de amizades aí, para que a gente possa estar ajudando o Hospital de Câncer de Barretos, tá bom? Muito obrigado, um bom dia para vocês. O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado. Prepare-se! Barretos 2026, 71 anos. O Brasil se encontra aqui. Welcome to the Cowboys Online. A plataforma digital do rodeio. Informação, interação, ideias e novos rumos e parcerias para o esporte mais radical do planeta. Cowboys Online. Rodeio pro mundo. Hoje o Dedo de Prosa tem o prazer, a honra de receber o locutor Adriano Duarte. Ele tem uma característica que me chama muita atenção. A grande maioria das festas que ele trabalha um ano, dificilmente ele sai. Adriano, grande prazer estar com você. Olá, Cacá. Alô, público, fãs do Dedo de Prosa. Prazer é meu estar aqui nesse espaço cobiçado por todos os profissionais do rodeio e de bater um papo, de ser entrevistado por uma lenda, né? Um ícone do rodeio nacional, sem falsa modéstia, mas é uma pessoa que eu tenho profundo respeito e muita admiração. Adriano, eu queria que você fizesse uma autoapresentação. Você, locutor de rodeio, quando que caiu a ficha que você gostaria de ter essa função no rodeio e há quanto tempo? Cacá, Adriano Duarte tem 36 anos de carreira, esse ano em 2025. 30 anos patrocinado pela Pralana, né? Foi o primeiro profissional do rodeio a ter um patrocínio de chapéus. E tudo começou lá no ano de 1983, 85. Eu comecei montando em touros, né? Na primeira formação da boiada do Beto Tribulato. Numa época que pouquíssimos cowboys tinham conhecimento da arte, 99% dos cowboys que sabiam alguma coisa eram aqui do estado de São Paulo, então a gente não tinha formação nenhuma, equipamento nenhum. A corda, a gente costumava falar aquela cordinha de bacalhau que malemar cabia a mão, né? Luva não existia, uma faixinha. E num treino lá eu acabei me machucando, né? Não fui a óbito pela proteção divina, porque era para ter sido um pisão fatal. O Beto Tribulato, tropeiro lá de Nova Esperança, Isso. Sua cidade, tinha uma boiada pesada. Pesada. Então na época foi o touro Tostão dele, de um pisão com o quarto traseiro. Tostão com uma potência de dólar. Pisou aqui abaixo um pouco da linha do peito, entre o estômago, eu não sei como eu estou vivo, é pela proteção divina. E o outro pé dele riscou o gargalo.
Falei, bom, esse negócio não dá pra mim. Mas eu sempre ali, rodeando ali e tal. E uma vez teve um rodeio na cidade de Atalaia. Rodeio de quermesse, né? Bem caseiro, como a gente costuma falar. E eu tinha um senhor que chama Chico Peixeiro, que ele era vendedor de peixe na rua. E ele tava lá comandando o microfone e tal, e eu fui rodeando ali. Falei, deixa eu falar uma montaria aí, patrão. Ele falou, meu filho, agora, me deu o microfone. E lá se vão, 36 anos. E você, fazendo uma autocrítica, você foi bem nessa primeira narração? Nada, eu mesmo não teria coragem de me contratar, não. Mas, na época, não tinha tantos profissionais como hoje, né? A facilidade que você de você desenvolver o dom, né? Mas ali, por exemplo, o grande formador era o Zé do Prato, né, o grande ícone, mas eu sou da geração que veio na sombra do Asa Branca, com todas as inovações que o Asa implementou, música, verso, interação com o público, aquela coisa mais próxima, né, menos clássica. Então eu sou dessa época aí. Você citou dois nomes aí que eles quebraram alguns paradigmas, né? O Zé do Prato, juntamente com o Chiquito, eles implantaram a sonoplastia no rodeio, porque antigamente era mais difícil ser locutor de rodeio, porque você não tinha o recurso que tem hoje. O recurso que tem hoje, né? E o Asa Branca, com o microfone sem fio, tal, né? Com aquelas loucuras saudáveis dele, né? E agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Que leitura que você tinha sobre o Zé do Prato, por exemplo? Por que você se inspirou nele? O que chamou a atenção no Zé? O Zé, o carisma, né? O carisma de como que ele conseguia transmitir para o público dele, cativar a atenção do público dele, e ele fidelizava o público dele, né? Tanto é que o Zé, se ele tivesse vivo, ele estava com 50 anos de rodeio de Colorado, 50 anos de Americana, e porque ele não saía dos eventos onde ele trabalhava, né? Por essa capacidade de cativar, de conquistar. O Zé morreu em 92, no meio de janeiro. Morreu muito novo, né? Novo. Eu trabalhei com o Zé em 89 ou 90. Bem no comecinho da minha carreira, teve um rodeio Nova Esperança e a comissão levou o Zé, a Marca Estrela, o som, Estrela Som, né? Valdecir era o DJ e tal, Tadeu, Branco, aquele pessoal todo. E eu trabalhei uma única vez com o Zé, foi essa vez lá em Nova Esperança. Eu era menino, novo, verde de tudo, mas aprendi muita coisa. Ele, com 2 dedos de prosa com ele, tomando um café dentro do caminhão, ele me falou 2 coisas. Falou, olha menino, você tem futuro porque você não copia ninguém. Você está criando o teu estilo. Parabéns. Pô, legal ouvir isso, né? Lá atrás, então é um som que ainda ecoa na minha cabeça. E do Asa Branca? O Asa sempre foi a inovação, né? O Asa, trabalhei com ele em Santa Inês, lá no Paraná. Santa Inês, depois Paranavaí e Maringá. Mas eu sempre como um principiante, eu era o step ali, eu era o cara que narrava o burrinho, narrava a Mesa da Amargura, narrava o leilão de gado e à noite sobravam as 2 montarias para mim, né? E já tava bom, né? O Asa, não, ele tava ótimo. O Asa, na época, o Asa já andava de Tempra 0 km, né? Que era o carro mais caro do mercado. E eu ficava olhando e falava, caramba, ó, um dia eu chego lá, né? Ô Adriano, o que a pessoa, tecnicamente... Eu quero ser um DJ seu. O que você mais presta atenção? Porque o DJ é de suma importância no meu entendimento. Qual que é o perfil do DJ ideal, na sua opinião? Olha, o DJ ideal, eu costumo dizer que ele é a luva que veste a mão do locutor, porque ele tem que ter a sensibilidade de fazer a leitura do ambiente que ele vai tocar. Por exemplo, eu venho dessa ala mais conservadora do rodeio, né, lá de trás, e eu pratico até hoje esses segmento, que é os valores morais, os valores familiares e valores cristãos. Então, eu não curto muito música de duplo sentido, que contenham palavras de baixo calão.
Eu gosto de um bom rock, mas do rock contemporâneo, por dance e assim por diante, uma boa música country e as boas modas de viola, o sertanejo. E depois eu fui me afunilando pelo rodeio universitário, foi aonde que eu consegui ganhar uma evolução na minha narração, né, modernizando. O rodeio universitário me ensinou muito. Postura, pontualidade, compromisso com o patrocinador, respeito com quem te contrata, não jogar papel no chão. Foi uma faculdade, o rodeio universitário foi uma faculdade. E eu aprendi demais com eles. Então acho que é isso aí, basicamente isso, né? E acontece de algumas oportunidades o comentarista ou mesmo o locutor comercial atrapalhar a narração? Às vezes tem alguns comentaristas, não todos, né? Mas às vezes se excede um pouquinho no comentário, quando o rodeio está muito dinâmico, né? E às vezes ele excede um pouquinho o tempo. A prosa fica longa, né? Ele excede um pouquinho o comentário dele, a montaria já está soltando, né? Então a gente acaba pegando ela pelo rabo, mas é muito raro acontecer. Hoje está todo mundo antenado, né? Está todo mundo ligado com pontualidade e entrega, né? Todos nós hoje sabemos a responsabilidade de entregar o rodeio dentro do horário e quantidade não é qualidade, né? Então é a qualidade das palavras que você coloca, não a quantidade de vezes que você entra com ela. Você está numa temporada estreando um DJ. A combinação, as reuniões, a troca de ideia em relação ao trabalho do DJ e mesmo da sua participação, isso são várias reuniões, existe pós-evento alguma troca de ideia, alguma análise, ou começou a temporada, ou o DJ com o tempo ele já adivinha o que você quer? Como é que funciona isso? Quem trabalha comigo hoje é o Tipo. O Tipo está na segunda temporada comigo. Quem acompanhou muito tempo a minha carreira foi o DJ Lebrão. Hoje ele aposentou do rodeio, mas o Lebrão trabalhou comigo 21 anos. Então eu não precisava falar nada para ele. Eu só começava a conduzir a abertura, ele já entendia qual é a música, com uma nota musical. Já sabia onde eu ia chegar, ele já estava pronto. O Tipo já é um DJ muito experiente, com tanto tempo de rodeio quanto eu, e acompanha muito bem, vai na vibe, sabe como que eu gosto que o rodeio seja tocado. Eu tenho uma narração forte, né, uma pegada forte, então ele vai no meu ritmo. E as coisas a única coisa que eu gosto de trabalhar é a abertura, mas é muito rápido, que nem hoje a gente vai vindo na viagem. Eu dizia para ele, Tipo, eu tô pensando no tal momento da abertura, usar tal música, tá? O que você acha? Eu acho que fica legal. Então, beleza. Então, sentando no hotel lá, a gente vai fazer mais ou menos um esboço do que vai ser. É basicamente isso. Adriano, quando atualmente, né, aliás, sempre, né, os rodeios são muito políticos, eleitoreiros, vamos assim dizer. Nada contra, isso aí faz parte. Na minha cabeça, eu penso que uma abertura de rodeio em todo o contexto deveria durar no máximo 30 minutos. Porque as pessoas, né, isso aqui vai um recado para os nossos amigos aí, prefeitos e autoridades e presidentes de sindicato, que o Dr. Augusto Cury, que é o escritor, que é psiquiatra, ele descobriu que no momento, já faz alguns anos, nós temos o ser humano, né, não só no Brasil, está sofrendo da síndrome do pensamento acelerado. E quando há o excesso, que chama meia dúzia de vereador, secretário, vice-prefeito, deputado, que isso tudo faz parte, né, vamos assim dizer. Quando esse tempo excede muito, que você percebe que o próprio público não está gostando, isso chega a te incomodar. Como é que você encara isso? Você administra bem? Eu levo na boa, porque eu entendo que, por mais que esteja extrapolando o tempo, aquelas pessoas esperam um ano inteirinho por aquele momento, né? Não o público, né? Mas os organizadores e as pessoas que farão uso da palavra. Prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, deputado, deputado estadual, deputado federal, padre, pastor, enfim, é uma gama de pessoas ali.
E a quantidade de pessoas também que são convidadas para ir para a arena. Então, assim, é o momento deles, né? Esperaram e trabalharam muito para aquele momento, esperaram durante um ano todo. Eu entendo, percebo nitidamente a insatisfação do público, né? Mas as pessoas se incomodam um pouco ali, tá? Você percebe isso, é explícito, mas a gente consegue contornar e a gente dá uma acelerada, né? Naquilo que eu posso acelerar, eu acelero e sem muitas delongas, porque a abertura será longa, né? Então, mas não seria mais inteligente, igual, às vezes a cerimônia de abertura, ela é realizada todos os dias do rodeio em alguns casos. Então ela vira abertura, entremeadura e fechadura, né, vamos assim dizer. E agora, mas é aquilo que você falou, né? Principalmente quando você tem os prefeitos estão em primeiro mandato, às vezes eles se empolgam, né? Então, agora, eu já vi, já assisti, já presenciei a abertura de durar quase 2 horas. E a insatisfação do público é latente. Agora, uma outra coisa, se na cerimônia de abertura já tem um padre que vai dar a bênção, você vê necessidade do locutor rezar de novo? Nenhuma. Fazer uma oração? Nenhuma, né? Porque o padre é a autoridade maior, né? Ele é constituído a autoridade maior da igreja. Então não há necessidade de, após a bênção do padre, ou antes da bênção do padre, eu me intitular portador da mensagem, né? Aí nesse caso não teria um momento de fé. Não, você entende que não... O momento de fé eu transfiro automaticamente para o padre. Porque não é necessário, né? Não. E muitas vezes os locutores não atinam para isso. Adriano, fala um pouquinho da sua infância. Você nasceu em Nova Esperança, no Paraná, terra do nosso amigo Pedro Haddad, né? E me conta um pouco, como é que foi a sua infância? A infância do menino da roça, né? A gente nasceu na roça, meu pai tocava café lá na Vila Doce, depois o Uniflor. Mas eu mudei para a cidade com 6 anos de idade, naquela geada de 75. Espantou o povo da roça. Que erradicou, né, os cafezais do Paraná. Eu já tinha mudado para a cidade, né? Eu era menino, eu me lembro da água congelada na bacia, onde o cavalo do meu pai bebia água lá numa baciona de alumínio. Eu me lembro dessa época. Mas foi uma infância bacana. Faltava tudo, mas não faltava nada. Numa família de 12 irmãos, eu sou a da Rapa do Tacho ali, tem um abaixo de mim só. Mas eu tive uma infância legal, me diverti bastante, brinquei bastante. É uma saudosa infância. E você teve a oportunidade de estudar. Estudei. Esses 6 anos, além da geada, pode ter sido também para já estudar, ou mesmo morando na roça, você estudar. É verdade, é verdade. Eu não cheguei a cursar uma faculdade porque quando eu finalizando ali o 2º grau, eu já estava dando os meus passos no rodeio, né? Começando a viajar, e toma tempo, né? Toma teu tempo, e o meu foco naquele momento era crescer profissionalmente, né? Me tornar alguém dentro do mercado, e eu corri atrás, graças a Deus. Vamos mudar para a sua adolescência. Como é que ela foi? Bacana, muitas brincadeiras dançantes, né? Naquela época, ali ao longo dos 15 anos, tinha aqueles bailinhos no fundo de casa, né? Que era muito bacana, dava um trabalho para tirar uma menina para dançar, mas era bom, era muito legal. Adriano, você, pelo seu networking, você é convidado para participar de grandes rodeios, né? E você é muito presente no centro-oeste de Minas, né? Sul de Minas, e você também o norte do país, né? Que te abraçou. Você fez alguma coisa para isso acontecer? Nos 2 exemplos que eu te citei? Eu acredito, Cacá, que seja a entrega, né? Aquela entrega que você faz na arena, a relação locutor-público, a relação locutor-profissionais, o carisma, né? Narrar rodeio não é simplesmente pegar o microfone e cair lá para dentro, gritar e sei lá, fazer qualquer tipo, plantar bananeira, qualquer tipo de coisa, né? Você tem que ter algo mais, né? Você tem que oferecer algo mais.
Porque se você tem autoridade em cima daquilo que você fala, daquilo que você pronuncia, você consegue pôr credibilidade nas suas palavras. E quando você tem credibilidade naquilo que você fala, você conquista. E quem conquista é dono, né? Faz parte, começa a fazer parte da sua vida. Os grandes rodeios que eu faço, Minas Gerais, 21 anos da Expo Piuí, 20 anos da Expo Pimenta, Divina Expo tive por 7 anos, Betim, 12 anos, Macapá, né? Desde o ano 2000 até o ano de 2024, consecutivo, 24 anos. Maringá, Expoingá, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, 26 anos consecutivos nela. E assim por diante, Porto Velho, a gente esteve lá quantas vezes, né? Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Cacoal, Araguaína, no Tocantins, fui por 18 anos. E assim vai. Então eu acredito que é isso, seja a entrega, o respeito com o meu contratante, o respeito com o profissional que está dentro do brete, pós-brete, ou mesmo na porteira, os nossos bullfighters, os nossos juízes, mas principalmente o respeito com o público e com o patrocinador que está ali, que todo mundo quer ouvir seu nome bem falado, né? Eu não posso roubar a cena, não posso roubar a atenção, eu sou mais um. Eu costumo dizer que nós somos mero coadjuvantes, e eu me considero assim, sou um operário do rodeio. Adriano, emocionalmente, às vezes você trabalha num evento 20 anos, você citou aí algumas festas aí, e pode ocorrer uma mudança de diretoria e não querer te contratar. Como é que você reage a isso no seu emocional? Por exemplo, esse ano, 2025, mudou a diretoria do Sindicato Rural de Piuí, lá em Minas Gerais, que é um evento que eu iria para o 22º ano. Vou dizer para você. Só fazendo um parênteses, eu já fui convidado várias vezes. Exato. E para participar do evento de Piuí, mas nunca dava certo. Nunca né? deu certo. É igual Santa Vitória, me procuraram várias vezes. Mas infelizmente eu priorizo quem já me contrata, eu analiso esse histórico, né? Então eu estou num evento há 25 anos, aparece uma oportunidade e eu falo, não, aí eu explico para a pessoa, tal, para o contratante, falo, não, eu já estou ali há muitos anos, profissionalmente não fica bem para mim, né? A não ser que você consultar, fala, não, esse ano nós estamos mudando aqui, não vou precisar dos seus trabalhos, é uma coisa normal. Normal. Então, por exemplo, Piuí, né? Esse ano eles optaram por mudar, diretoria nova, uma nova cara, nova imagem do rodeio. É claro que a gente, no fundo, você fica um pouco chateado, porque faz parte da sua história, né? Mas eu entendo perfeitamente. Você consegue absorver. Sim, faz parte do show, né? Nós não somos eternos, quem me garante que eu estou aqui amanhã? Então, assim, eu entendo. E nós temos um prazo de validade também, né? E desejo toda a sorte do mundo, todo o sucesso do mundo aos profissionais que vão estar lá à frente, que tenho certeza que vai ser grande. Né? E lá de fora vou estar torcendo, vou estar em outro evento, trabalhando, uma nova porta que se abre, e assim a gente vai escrevendo a nossa história. Mas já aconteceu do contratante, ele abriu mão dos seus trabalhos e você voltar? Várias vezes, várias e várias vezes. A gente volta com prazer, né? Estamos aí para atender todo mundo, independente de quem seja, sem carregar mágoa. Eu nunca alimentei nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de ressentimento, nada. E se porventura você precisar perdoar, né? Nós nunca devemos carregar esse peso, né? Sim, eu sou muito bem resolvido com isso, sabe, Cacá? É a lei do mercado, eu entendo, é a lei do mercado, a lei da oferta e da procura. Não, e pelo seu perfil, com a sua experiência, você tem que estar preparado para isso. Claro. Né? Isso não tem... Já não somos mais meninos, né? Adriano, conta um pouquinho da Pralana, que aliás eu gostaria de registrar aqui. Eu acho que foi em Porto Velho que nós estávamos, você entrou em contato com a Pralana, foi você que sugeriu a minha contratação pela Pralana, ainda era Prada. Pralana já completou 25 anos, mas antes era Prada. Uma empresa que eu tive a oportunidade de conhecê-la
e justo no dia que teve uma cerimônia com os colaboradores, onde eles premiavam os colaboradores que apresentavam sugestões, ou mesmo sugestão, que abaixaria o custo sem perder a qualidade, que nem sempre é uma equação muito fácil. E eu gostei dessa política do Marcos Prada, da Riva, né? E isso me chamou muita atenção. Me fala um pouco do seu relacionamento com a Pralana. A Pralana, como eu te disse no início, eu estou lá há 30 anos, né? Tem uma parceria de sucesso com a marca. Eu não me vejo sem a Pralana, né? Tá no meu DNA, faz parte, né, de tudo que eu construí profissionalmente falando. É uma empresa Prada, se tornou Pralana, uma empresa altamente eficaz, eficientíssima naquilo que ela se propõe a fazer, padrão de qualidade dos melhores que eu já vi, mas sem perder o lado humano da coisa, a gestão humana, né, dos valores que a empresa pratica, que gera na lealdade e na fidelidade ali dos colaboradores, né? Todos eles vestem a camisa da empresa. O Donizete, por exemplo, né? O Donizete no comercial da Pralana está lá desde menino, né? Então assim, eu tenho muito carinho pela marca, tenho um respeito muito grande pela história da Pralana, né? E o Marcos Prada, a Riva Baroni, são pessoas que têm a minha eterna gratidão. Mas quem me levou para a Pralana chama Donizete Antônio Diogo. Nosso amigo Donizete. Gosta de um rodeio, hein? Ele é festeiro, gente boa demais. E lembramos que a Pralana é a maior exportadora de chapéus, né, do país. Fabrica também as boinas militares e tem também o segmento, o setor de feltros, né? Então a Pralana tem uma estrutura diversificada. Adriano, fala alguns perrengues que você passou no rodeio, o touro te pegou, ficou sem receber, tem alguma coisa nesse sentido? Sem receber, 36 anos, eu fui uma única vez. Mas eu fui por evento sabendo que ele era duvidoso, então... Você ia passar raiva. Então foi apenas um, né? Graças a Deus. O touro me pegou uma vez em Maringá, eu lá no meio daquela arena grande que você conhece, o som naquele volume, aquela loucura, os caras soltou um boi lá, mas disse que gritaram pra mim, como é que eu vou ouvir, né? Quando eu vi, o boi já tava... Passou por cima, mas tá tudo bem, eu era um meninão novo, né? Tá tudo certo, dessa vez. E outra vez foi lá em Goiânia, no Cowboy do Asfalto, a madrinheira... Uma pena, né, esse rodeio. Pois é. Tem dois que... Rodeio de Presidente Prudente. Rodeio dos Campeões. Né? Dos vaqueiros. E lá em Goiânia eram os rancheiros. Os né? rancheiros, o Final João Sérgio, Sidney Farina. Então, os caras que fizeram o Cowboy do Asfalto de Goiânia era o rodeio mais famoso do Goiás, um dos rodeios mais importantes do norte, né? Centro-Oeste e norte do Brasil. Naquela época eles já eram à frente do tempo, né? A organização e a plástica do evento, o layout de entrada, era coisa de louco. Na década de 90, quando foi criada a Confederação Nacional de Rodeio, a Federação Nacional de Rodeio, era Barretos, Jaguariúna, Presidente Prudente e Goiânia. No início foram esses 4 eventos, ou seja, começou grande. Infelizmente... Foi uma iniciativa que chegou num momento que acabou, né? E a Federação Nacional não existe. Teria que ser confederação, né? Eu me lembro. Mas valeu a pena, era um rodeio completo, um rodeio muito dinâmico. Foi uma coisa que passou, né? Mas era bom demais. E foi na etapa da federação, lá em Goiânia, um ano do Cowboy do Asfalto, que a Daniela... A Dani, né, a loirinha, hoje mora em Curitiba, ela passou por cima de mim com o cavalo madrinha. Eu fui achar o ponto daí umas 2 horas, e para voltar embora para o Paraná deu um pouco de trabalho, dor nas costas, mas foi tudo bem. Não, mas tem coisa pior, né? O Rafael da Silva Moura, que peão de touro, que hoje é juiz, é uma figura, né? E ele tinha um olho de vidro. Ele me contou a história que uma vez em Jaguariúna, a hora que ele chegou no carro, olhou no retrovisor para pintar o cabelo, ele viu que ele tinha perdido o olho. Ele voltou lá na arena e começando o show, você acredita que ele achou o olho, Garimpou. Incrível, né?
Bom, o rodeio, eu tenho certeza que você seria a pessoa mais indicada para isso. De publicar algo com os contos e encantos, causos do rodeio, né? Dariam muitas páginas, hein? Não, se eu conseguir entrevistar todos os atores desse contexto, eu acredito que dá para sair um livro, né? Com certeza. E Adriano, você tem algum hobby? Eu gosto muito de pescar, embora não tenha tido muito tempo, mas eu sou pescador, gosto muito de pescar tucunaré, pescaria de ação, tucunaré, dourado, corredeira, pescaria de rodada. Quando eu estou no Mato Grosso, sobra um tempinho, eu vou lá para o Rio Paraguai, eu vou no Rio Septuba, no Telespires, ou lá no Juruena, né? A gente consegue fazer algumas pescarias. No Amapá, eu sempre tive muita curiosidade de partir para o interior, mas a gente vai lá com tiro curto, né? Bate e volta, então, mas ainda quero ver se eu faço uma pescaria lá no Amapá. Tem vários pontos de pesca lá muito importantes, o Rio Araguari, que é o rio da Pororoca, né? É muito bom de pesca. Uma hora dá certo. Espero que você esteja junto com a gente pra gente. Opa! No Rio Juruena, eu já vi falar que tem uns trairão enorme. Trairão de 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, fartura. Então, se alguém falar que pegou um trairão desse, que não é mentira de jeito nenhum. Ué, nós somos testemunho ocular lá em Porto Velho, o primeiro ano que a gente foi lá. Você ajudou, né? Você, eu, o Edivaldo Lira, né? Grande abraço ao Ed, que é um cara ímpar. E mais os times de competidores, nós comemos lá. Foi servido para nós um caravela do Madeira, um tambaqui de 35 quilos, né? E quando você protagonizou ali no Barretos, ali, quanto pesou aquele tambaqui, a vaia foi grande, né? Todo mundo fez conta de mentiroso, mas eu sou prova viva que um peixe realmente existiu. Mas as pessoas nos medem com a régua que tem, né? Porque qual que é o recado com uma pessoa que não acredita? Ele está falando que ele teria coragem de mentir, né? Pois é. Mas é isso aí, pescaria para mim é um hobby bacana, eu gosto, você desliga um pouco do mundo ali. Teve algumas montarias que você narrou que marcante, que você ficou um bom tempo na sua cabeça? Olha, eu acredito que se não foi o primeiro ano meu no Barretos, foi no segundo, quando foi o retorno do Jair Honório, voltando de contusão, que tinha ficado muito tempo parado. No Cutiano, né? No Cutiano, e eu tive o privilégio de narrar a montaria dele, e a Sônia Bride, da TV Globo, fazendo a cobertura do evento, de uma matéria exclusiva sobre o Jair Honório, sobre esse retorno dele para o Globo Repórter. E ele montava naquela égua do Roberto Biasi, overdose, né? Overdose. Eu não tenho certeza se é overdose. Não tenho certeza se é overdose, mas era uma égua muito famosa na época. E nos bastidores ela falou assim, como seria narrar essa montaria? Aí eu fiz uma narração, e essa narração que eu fiz ali em off para ela foi a narração do vídeo, que foi ao ar para todo o Brasil no Globo Repórter. Então essa montaria marcou época e marcou minha vida para sempre, né? Eu não estava ali sem esperar colher aquele fruto. Mas Deus age certo, coloca a gente no lugar certo, na hora certa, e as coisas prosperam. Tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus, né? Adriano, então você há de concordar comigo que muitas vezes você não precisa trabalhar, batalhar por uma coisa que você sempre sonhou, que pode acontecer naturalmente, e é melhor, né? Não, sem dúvida, né? Você desejar aquilo, trabalhar por aqui. Eu trabalhei para estar lá em Barretos, né? Até uma das pessoas que me abriu portas lá foi você e o Marcão Abud, né? Lá no começo, no ano 2000, foi a primeira vez que eu estive lá. E você estando preparado, você está ali para qualquer momento, você tem que estar preparado para aquilo, né? Tudo é gigante, tudo é grandioso, né? É uma pressão muito grande, mas você estando preparado, as coisas acontecem, e quando cai na sua mão, você sabe o que fazer, né? Adriano, você acredita no poder da mente? Acredito.
você tem que trabalhar com ela, né? Mentalizar. Tem eventos que eu chego e essa abertura eu preciso fazer algo diferente, porque eu preciso homenagear uma pessoa que se foi, uma pessoa importante, querida pela comunidade, e eu trabalho aquela abertura na minha mente, pedindo a unção do Espírito Santo, que é o que nos motiva, que é o que nos dá discernimento para conduzir, e entrego tudo nas mãos de Deus, e o pensamento que vai dar tudo certo, e mentalizando aquilo, né? A primeira vez minha em Barretos, eu mentalizei a minha entrada, foi muito bacana, e foi praticamente... Pequenamente, eu tenho lido mais do que de costume, tenho assistido palestras, mesmo no YouTube. Esses dias mesmo eu fui assistir uma palestra do Ricardo Arantes, que ele trabalha como gestão de pessoas, ele é goiano, lá em Frutal. E uma palestra que eu acho muito bacana, eu aprendi muito, eu saí com algo a mais. E a mente, eu tenho... Não que eu sempre acreditei no poder da mente, mas nós precisamos trabalhar a nossa inteligência emocional. Porque uma grande parte, principalmente de coisas ruins que vêm no pensamento, elas nunca vão acontecer. Agora, o ser humano, se você dominar a sua mente, eu acredito que essas doenças da moda, ansiedade, depressão, estresse, eu faço uma analogia. A nossa mente você tem que tratar como se fosse um jardim. Você tem que regar e adubar com pensamentos positivos. E os negativos, que eu vou denominar de ervas daninhas, você tem que aprender a tirar. Você concorda com isso? Concordo, porque é bíblico, né? O próprio Cristo nos ensinou, né? Em tudo que pedirdes, dai graças, né? Acreditando que já recebeu. E é isso, você amadureceu essa ideia no seu coração, na sua mente. E se for para o seu bem, para o seu êxito, vai dar certo, né? Eu acredito muito nisso. Adriano, nós infelizmente tivemos uma pandemia. Ela te prejudicou? Você teve que se virar? Qual foi seu comportamento? Olha, a pandemia ela foi uma lição dura, né, para toda a humanidade. Mas eu vou puxar para a nossa área, né? Profissionais liberais. Não, todos os profissionais de rodeio, não só do rodeio. Eventos, né? Eventos. Restaurante, hotel, bandas, agência de viagem. As pessoas tiveram que se reinventar, né? E se virar, donos de buffet. Enfim, eu fui locutor de rodeio a minha vida inteira, não tinha outra fonte de renda, não tinha outra profissão. E quando as economias foram acabando, os eventos eu vi que não iam voltar. É que de início, a grande maioria das pessoas imaginou, falou, isso aí vai durar 90 dias. E não foi o que aconteceu. E aí a vantagem que o rodeio te dá, uma ampla rede de contatos, né? Você conhece visibilidade. Você conhece inúmero tipo de gente, de pessoas, né? De todos os ramos. E aí tem aqui um amigo nosso em comum, né? O Edmar, que eu te apresentei, o Edmar, hoje da Baxi Foods. O Edmar, eu encontrei com ele trazendo para a nossa região de Maringá o DDG, que na época era um produto novo, que pouca gente conhecia. E eu comecei a trabalhar com DDG, vender DDG. Só um instantinho, vamos explicar para o nosso público o que é o DDG. Ele é um coproduto do milho. Então, a Empasa, por exemplo, que eu vou citar como outras que tem aí. Eu vou falar Empasa que eu já vendi alguma coisa para eles. No processo de produção do etanol de milho, o DDG, né, ele é um coproduto, como também o óleo. E como é que foi vender DDG? Foi uma aventura, porque ninguém conhecia, né? E você apresentar um produto de altíssima qualidade, com um grau proteico e energético fantástico. Aos poucos ele foi se encaixando, e ali eu fui, né, ganhando experiência
Depois agregou o farelo de soja, que são produtos que até hoje estão na minha pasta. Não voltou os eventos, voltou os rodeios, mas eu continuo com a minha pasta de venda de farelo de soja e DDG. Depois eu me aventurei na Mariboi, que foi um laboratório de Maringá na linha de aditivo, né? Me botou para trabalhar, voltei para Minas Gerais, fui para o Mato Grosso, fui para todo lado, fiquei 2 anos nela, trabalhando a campo, batendo porteira. Então foi tudo um aprendizado muito grande, muito grande. Passei por situações que eu jamais imaginei que eu iria passar. Suportei certas situações com pessoas que eu jamais imaginei que eu suportaria, né? Mas eu tive que me colocar no meu lugar e ficar quieto, porque eu era subordinado, né? Eu já não era mais o Adriano Duarte locutor, eu era um Adriano Duarte funcionário. Então, assim, foram grandes lições, grandes e duras lições que me fizeram melhorar como ser humano, como homem, como pai e como amigo também. Você acredita que foi super válido e que te enriqueceu essa experiência? Sim, enriqueceu demais, profissionalmente e humanamente falando, né? Eu revi muitos valores que eu estava deixando um pouco de lado. Adriano, um assunto, assim como eu, você também ficou viúvo. Sim. Você tinha uma filha. Como é que foi essa experiência? Cara, até hoje eu não gosto muito de falar sobre isso, mas foi assim, muito marcante, né? Foi uma única namorada que eu tive, namoramos 10 anos, fiquei casado 16 anos, 26 anos, né? A minha filha com 10 anos na época. Eu saio para levar minha filha na escola e volto, minha esposa passando mal, dali para o hospital, no outro dia, 5 horas da manhã, eu fui buscar para velar. Você é pego de surpresa, porque você não está preparado para aquele momento, né? Por mais que a pessoa, um exemplo... Ainda mais com essa rapidez. Ela não tinha nada, uma pessoa super saudável, né? E foi um baque violento, você tá doido, cara. Eu demorei para digerir isso aí. Demorei muito mesmo. Mesmo com a sua religiosidade. Sim, e o que me deu suporte, né? Foi o que me deu suporte. Eu sempre fui muito de igreja. E o que me deu suporte mesmo foi mergulhar ainda mais na igreja, né? Dentro da igreja católica, ali meu berço, onde eu busquei ali a missa diária, a comunhão diária e joelho no chão, terço na mão e Deus me colocou de pé. Não é fácil, você passou por isso, né? A nossa situação é bem parecida, né? Você também tem uma filha. Mas tá aí, tá tudo bem, graças a Deus, a vida segue, minha filha já é moça, já está se formando em 2 faculdades, eu refiz minha vida, tenho uma esposa bacana, a Luciana, eu tenho um filhinho agora, um menino chamado Bento, está com 6 aninhos, com um presentaço, minha filha Laila, só me dá orgulho. Então, foram as pancadas que a vida vai te dando e que vão te moldando, né? Te fazendo um homem mais pé no chão, mais resolvido, né? Mais forte. Adriano, se você fosse dar um conselho, porque eu vejo, né? Porque o rodeio encanta. E eu recebo assim, não sei se você vai concordar comigo no atual momento. A quantidade de jovens que tem vontade de ser locutor de rodeio. Cabe a nós, inclusive com a nossa experiência, não quebrar o sonho de nenhum profissional. Mas eu dou um conselho. Encare o rodeio como hobby e estude, porque o rodeio às vezes exige que você tenha pelo menos um conhecimento mínimo. O que você falaria para, às vezes, um jovem de 18, de 20 e poucos anos que tem talvez uma ilusão, não necessariamente, de apostar todas as suas fichas na locução de rodeio? Um erro que eu cometi, não fazer uma faculdade, né? Então eu digo para quem quer iniciar no rodeio hoje, cara, não deixe de estudar, procure uma formação acadêmica e se dedique para buscar o seu espaço no mercado. Tenta criar o seu estilo, certo? Pega o que é bom dos demais locutores, mas tenta definir o seu estilo de trabalho. Porque o que a gente está vendo hoje é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. É uma coisa que está perdendo um pouco da essência, né?
Mas assim, é isso, é foco, responsabilidade, respeito ao público, respeito com o contratante e ser cumpridor de horário, né? Eu acho que o locutor é isso, hoje, né? Não somos artistas, não somos estrelas, somos mais um ali, junto ao time de competidores, toda a gama de profissionais que fazem a entrega do espetáculo que é o rodeio nacional hoje. Adriano, assim, no seu ponto de vista, na sua opinião, eu vejo que hoje nada contra, cabe a nós respeitar. Eu vejo mães de pet, pais de pet e muito mimimi, muitas vezes por falta de informação. Você analisando no horizonte, o que é o rodeio para você? O que é o rodeio no nosso país, que é essencialmente pecuário? Eu fico muito feliz quando eu vejo uma criança de chapéu, de bota, de espora, e essa turma do mimimi tem chance de vencer muitas vezes por falta de informação, né? O que você vislumbra no nosso esporte? Cacá, eu vejo que quem critica, primeiro, você usou a palavra certa, são desinformados. Estão criticando sem embasamento nenhum. O rodeio, ele é a festa que agrega todos aqueles valores que nós carregamos desde a nossa geração. Nós somos um povo caipira. O Fernando Henrique Cardoso teve essa frase, né? O brasileiro é um caipira. E nós somos caipira com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho das minhas origens, como todo produtor rural tem, como todo pecuarista tem. E as feiras de exposições agropecuárias, as festas de peão por todo o Brasil representam essa cultura. A cultura de quem trabalha, de quem planta, de quem produz, a alegria da roça. É montar num cavalo, é montar num touro, é prova do laço, é a prova dos 6 tambores, é a família inteira envolvida. É um evento que engloba toda a sociedade, toda a comunidade, desde o mais simples cidadão, aquele que vai lá recolher o reciclável. Ele está ali no mesmo ambiente para assistir o mesmo show que um empresário do camarote Prime está assistindo, mas ele está por ali. Então, assim, está ali, é o favorecimento de tudo isso, o congraçamento, eu costumo dizer, né, de todos os povos. E representa o agronegócio. O agronegócio hoje, quer não, o agronegócio hoje é 1/3 do PIB, de tudo que esse país produz de riqueza vem do agro. As pessoas que criticam o agronegócio são as mesmas pessoas que tomam seu café da manhã, almoço e janta. Parece que não sabe que aquilo veio da roça. Ô Adriano, o produtor, antes porém, na vida você pode precisar de um médico, de um dentista, de um advogado, de um arquiteto. E do produtor rural, pelo menos 3 vezes por dia você precisa dele. Tudo isso que você acabou de falar aí. E por que, na sua opinião, o produtor rural é considerado um vilão? Não seria uma falta, não seria culpa dos produtores rurais, eu até me incluo nisso, ruim de comunicação? Não é possível. O que você tem a dizer sobre isso? Eu não vejo. Eu vejo o produtor rural brasileiro, o pecuarista, um grande herói, um anônimo, né? Sol a sol. Você é pecuarista. E você hoje entendeu que a pecuária é uma empresa, certo? Só que a única empresa do Brasil e do mundo, por exemplo, principalmente no Brasil, vamos falar de Brasil, a sua empresa está dando prejuízo, você não pode fechar ela. Você não pode parar de plantar ou de engordar seu boi, porque senão alguém vai lá e vai falar, não, essa terra não é produtiva, vamos expropriar do cacá, toma daqui e você perdeu tudo que é teu. Então, se você trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos no prejuízo, você tem que continuar. Não, e o agricultor, ele não tem hora extra, não tem 13º, não tem férias, risco altíssimo. Exatamente. Então, assim, eu vejo o produtor rural, o pecuarista, cara, esses caras, eles teriam que ser ovacionados, ter estátuas sendo homenageado a essa classe produtiva. Suco de laranja. De cada 10 copos de suco de laranja servidos na Europa, 9 é do Brasil.
somos os maiores produtores de carne bovina, exportadores de carne bovina, de frango, milho, soja. Somos o segundo em produção de algodão. Não sei se já não estamos chegando em primeiro, entendeu? No algodão. Assim, o café, o açúcar. Rapaz, isso é uma potência. Esse Brasil é abençoado por Deus. E esse povo que planta, que trabalha, que amassa o barro, dessa gauchada que subiu para o norte do Mato Grosso, que abriu lá o oeste da Bahia. Cara, esses caras são heróis. E o rodeio lembrando... a festa é isso, né? É homenagear esse povo, homenagear toda essa gente. E lembrando, né, Adriano, que na época houve um fluxo migratório, né, do sul do país para o norte. Inclusive houve um certo incentivo do governo para ocupar. E para ocupar você tinha que desmatar. Ocupar para não perder. Para não perder. E os bandeirantes fizeram a parte deles, no lombo de burro, de muares, de equinos. Eles foram ocupando o lugar denominado Brasil hoje. Agora, eu fico assim, às vezes eu falo, pô, será que essas pessoas não estudaram história, não valorizam isso? E voltando na década de 70, não tinha estrada, cara, não tinha ponte. Agora, eu também, para esse pessoal, tem um amigo meu que gosta de dizer, né, o brasileiro, ele tinha que lavar urubu até virar garça, esse povo. Porque realmente são verdadeiros heróis e ainda suportam, vamos assim dizer, a incompreensão de muita gente que fica nos gabinetes nas grandes cidades, né? Eu vejo alguns parlamentares, né, também, que a frente parlamentar da agricultura é muito forte, mas às vezes aqueles menos desavisados, né, sem o mínimo conhecimento de causa, nos criticar. Eu costumo dizer, esses que criticam o agronegócio, né, são os idiotas úteis, né, são os ambientalistas de iPhone, que não sabem nada, né, então é sentar no conforto. Mas às vezes a mídia, que também está muito complicada, dá espaço justamente para eles. No conforto de um ar-condicionado atrás de uma tela de iPhone e vomitar tudo que você tem de vomitar contra uma classe que mantém a economia brasileira de pé. Imagine a economia brasileira sem o agronegócio. Nós teríamos virado uma... Larga para lá. Agora, Adriano, a Embrapa, que na minha opinião, assim como o Corpo de Bombeiros, a parte boa da polícia, tanto civil como militar, ela foi criada no governo militar. E quem tirou a Embrapa do papel foi um mineiro de Bambuí, a terra da, se não me engano, da Ana Cláudia. Ele era de Lavras, estudou em Lavras, porque há 40, 45 anos atrás o Brasil era importador de alimentos, importava algodão. Grande importador. Né? Agora, o doutor Alisson Paulinelli, ele foi até indicado para ser prêmio Nobel. Eu penso que esse merecia uma estátua em todos os sindicatos patronais. Sem dúvida. Que foi o cara que fez a diferença. Sem dúvida. Né? Os estudos, e eu vejo de vez em quando algumas críticas nos últimos tempos, que a Embrapa teve alguns momentos que foi abandonada, faltou isso aqui, eu não sei se procede, que eu não tenho esse conhecimento. E agora, esse público, principalmente de algumas agências publicitárias, muitos que assinam cheque, eu tenho certeza que eles pensam que vaca tem dois peitos, que usa sutiã, que o leite não sofre um processo biológico, não é só apertar num botão. E uma coisa que outro dia me falaram, existem crianças das grandes cidades que desconhecem que frango tem pena. Pois é, é bem isso mesmo. E falando de Embrapa, por exemplo, os grandes benefícios que a Embrapa agregou na agricultura, na pecuária brasileira, eu vou citar o trigo, né? Hoje o Brasil já é quase que autossuficiente na produção de trigo, porque a Embrapa desenvolveu um trigo
para o cerrado. Uma variedade. Para ser Não, produzido aconteceu com a soja, no aconteceu com calor, milho. para tudo, entendeu? Então essa Embrapa merece todo o nosso respeito, todos os profissionais, todos os técnicos, cientistas e colaboradores da Embrapa, ó, a minha reverência a vocês. Adriano, teve um momento aí que o estado do Paraná fechou as fronteiras para os bovinos. Aham. Qual foi o motivo, você lembra disso? A febre aftosa, né? O Paraná foi declarado livre de febre aftosa sem vacinação. O estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul ainda não tinham esse status. Então o Paraná fechou suas barreiras, como Santa Catarina já era fechado também, então ali ficou unificado Paraná e Santa Catarina. Aí agora Minas Gerais, né, já com protocolo, o Brasil praticamente todo ele em si já livre da febre aftosa sem vacinação, até o Amapá que era um estado de risco desconhecido, nessa gestão que começou lá no ano de 2000 com o governador Valdez, né? O Valdez hoje que é ministro do governo federal. Valdez Góes. Valdez Góes. Almoçamos junto com ele. Sim, ele começou um trabalho de orientação e vacinação muito séria, né? O doutor Álvaro, médico veterinário, foi presidente do INDEA lá no Amapá. Colocar em prática. Hoje o Amapá, que era de zona risco desconhecido, em 20 anos se tornou uma área livre de febre aftosa sem vacinação. Então é um mérito muito grande. Adriano, tem alguns estados que você teve a oportunidade de trabalhar, porque você imagina você levar touros de rodeio para o Amapá. Ou vai de avião ou vai de balsa. E o povo de lá? Eles gostam do rodeio? Você consegue perceber que no Amapá, por exemplo, que o povo gosta de rodeio, sente o rodeio ou vai por causa do show? São aficionados no rodeio. Vibram com cada montaria, principalmente com os meninos de lá, porque a gente conseguiu, junto com o Reinaldo, da Status Produções, a antiga companhia de rodeios RL, a gente conseguiu formar alguns profissionais. Hoje o Amapá lá deve ter lá em torno ali de seus 15 cowboys profissionalmente montando, equipe de salva-vidas, já tem um corpo de juízes lá trabalhando. Animais, né? Ele conseguiu. A RL tem a sua boiada, tem o seu plantel lá dentro. Então, assim, o povo lá gosta demais, vibra demais, curte demais. O brasileiro é festa, né? O brasileiro é oba-oba mesmo, é barulho, é música alta, a cultura nossa é essa, o rodeio nosso é esse, né? Por mais que queiram tentar mudar alguma coisa, mas é alegria, é música, é agitação, é vibração. O brasileiro torce mesmo, ele veste a camisa, ele vai pra cima. Tudo é festa, né? Tudo é alegria. Isso é muito bom, né? Bom demais, você tá doido. Adriano, atualmente você está atuando no Brasil inteiro? Eu ainda estou no fôlego, né? No Amapá, no Pará, no Tocantins, no Mato Grosso. Rondônia eu dei um tempo, já não tenho ido a Rondônia há alguns anos. Mas o Mato Grosso ainda bastante, Minas Gerais bastante, alguma coisa em Santa Catarina, uma pontinha no Rio Grande do Sul e no Paraná, né? Mas continuo andando bastante aí, uma média aí de 60 mil km no ano. Eu acho que eu penso que eu ando 30, né? Mas é que você vai mais longe, né? Exatamente. Sem contar as viagens aéreas, né? Se você colocar as aéreas, então aí ultrapassa muito mais. Eu tenho medo de avião, né? 20 e poucos anos andando de avião, mas eu não perdi o medo dele ainda não. Eu confio mais atrás do volante ali. Mas tem lugar que não tem jeito, tem que voar. Mas se você for analisar os índices, é muito mais seguro você andar de avião do que andar de carro. Mas... Você acha que tem um efeito psicológico nisso aí? Pode ser, eu não sei, na minha cabeça, né? Voar foi feito para pássaros, então... Adriano, tem alguma coisa que te marcou positivamente em alguns rodeios, assim, que... Às vezes uma homenagem, alguma coisa que você... vivenciou dentro da arena ou mesmo fora da arena. Por exemplo, nós falamos aqui em Macapá e eu fiquei emocionado porque a linha do Equador que divide o planeta ao meio passa por Macapá. Passa. Você pôr um pé
No hemisfério sul. No hemisfério sul no norte. E muito emocionante. Você sentiu essa emoção? Não, cara, o rodeio te dá essas oportunidades, né, de conhecer N lugares, N tipo de pessoas, né, de conhecer culturas, né, de todo tipo de gente. Cada lugar que você vai nesse país, ele tem uma diversidade gigante. Então eu sou muito grato ao rodeio por isso, me deu uma faculdade que eu jamais imaginei que eu conseguiria cursar na minha vida, que é de conhecimento humano, de conhecer culturas, de conhecer igrejas, de conhecer a culinária, de conhecer o gentílico, de conhecer o sotaque, né, de cada lugar. É fantástico demais, o rodeio te proporciona tudo isso, né? Adriano, eu acho uma sacanagem você ir no norte e o cara vir te oferecer suco de laranja. Pô, cupuaçu, graviola. Açaí. E para você se inteirar, tipo assim, a comida, às vezes você fica meio assim, mas você tem que experimentar, cara. Pato no tucupi, tacacá, tacacá, maniçoba. Então isso aí, cara, é de suma importância, cara. Isso Aquele enriquece. futilama que eles jogam na orla de Macapá, lá o futebol na lama, quando o Rio Amazonas na maré Tá baixa. Eu fiquei impressionado né? com aquilo. Eu fui ali na hora do almoço, né? Tem, pelo menos na minha época que eu fui lá, tinha vários restaurantes ali na orla do Rio Amazonas. E a molecada jogando lá, um desnível, sei lá, de 2, 3, 4 metros. A molecada jogando, né? O futilama lá. Cheguei à noite, a água tava entrando na avenida, É cara. verdade. Né? Então, assim, são coisas conhecimento que você adquire que nunca vai ser tirado de você, né? Você conhece uma grande parte do seu país, conhece tantas culturas, tantos contatos que você faz, né, nesses lugares e amizades verdadeiras que prevalecem ao longo dos anos. Então eu sou muito grato a tudo isso. Eu faço minhas suas palavras, que eu conheci todas as regiões do país, ainda faltam 5 capitais para me conhecer. Eu conheço Belém, aqui nos arredores, mas eu tipo assim, eu tenho que dormir pelo menos uma noite para falar que eu tive uma noção. Não conheço Manaus e nem Boa Vista, né? Mas Boa Vista eu tenho chance de ir lá esse ano, né? Alô, Rogério Polizelli, estou aguardando. E o Teresina e São Luís, e são as capitais que eu ainda não fui. Mas além disso, o rodeio me levou para os Estados Unidos, me levou para Angola, me levou no México, e não faz muito tempo eu fui dar uma consultoria de rodeio na Rússia. Nunca fez parte do meu cardápio turístico conhecer a Rússia, e eu fiquei encantado com Moscou. Aliás, com o país por onde eu passei. O rio Moscou, que seria o Tietê nosso aqui, que corta a capital, ele não é poluído. Deve ter uns 12, 15 barcos, restaurantes, você não sente mau cheiro. Eu penso assim, será que os administradores da nossa querida capital, do nosso querido estado, já foi feito alguns avanços ali no Rio Pinheiros, né? Recomposição da orla, alguma coisinha foi feita. Eu fiquei pensando, cara, despoluir o Tietê, que o paulistano já nadou ali, já pescou, só que a poluição foi atrapalhando, o mau cheiro de vez em quando, né? Mas eles deveriam conhecer a tecnologia, que eu acredito que o Rio Moscou tenha sido poluído no passado. Sim. Né? Eu não tenho essa informação. Mas aquilo me deu uma esperança, cara. Mas sim, é válido, é bem isso. Mas eu reforço uma coisa que a gente só vai mudar esse país pelo voto, né? Escolhendo as pessoas certas e preparadas para governar. Eu lembro que quando o Pelé, não sei se foi na década de 70, ele afirmou que o brasileiro não sabe votar. Quase apanhou, né? Você acredita que... Será que essa frase do Pelé de talvez mais de 50 anos, ela ainda continua válida? Ela continua de pé hoje, com toda certeza. Ainda escolhemos mal, muito mal. Um partidarismo ali independente de competência, né?
gestores famílias, né, gestoras por quase um século, se mantém perpetuado. Você acha que o brasileiro, ele aprendeu e gostou de ganhar o peixe ao invés de aprender a pescar? Parece, né? Parece. Por isso que existe uma grande rivalidade quando se questiona e se critica tanto o agronegócio. Porque o pecuarista, o produtor rural, ele vai lá e faz a coisa acontecer. Não espera cair do céu. Ele interroga o céu, ele clama o céu pela chuva. Paga a maior carga tributária do mundo. Será que Tiradentes, que se revoltou na Convidência Mineira por causa de um quinto? Um quinto seria 20% de tributação. Tanto é que existe aquela frase, né? Vai pro quinto dos infernos, né? Era em função disso. Agora, Adriano, eu vejo que não saber votar, infelizmente, não é só pro Poder Executivo, não. Eu vejo, ouço o nosso Congresso, por exemplo, essas votações. Você pega essas emendas parlamentares, que é muito dinheiro, num país onde 50% da população não tem coleta de esgoto. Isso é uma questão de saúde pública. E essa farra das emendas parlamentares. Teve a votação outro dia de aumento de 13 deputados federais de 513 para 531. Inverteu, né? Mudou o 1 e o 3. Ainda bem, parece que teve mais de 200 deputados que votaram contra. Isso não é a vergonha? Esses nossos... Não vamos generalizar, que a generalização é injusta. Eu vejo assim essas barganhas, esses deputados, esses parlamentares, olhando apenas para o próprio umbigo. Isso não é uma vergonha? Essa é uma triste realidade, né? Uma triste realidade e não tem como tapar o sol com a peneira, né? É isso mesmo, uma vergonha. E você acredita que isso um dia vai mudar? Eu acredito que as futuras gerações, né? Que vão, nossos filhos, né? Nossos netos, com a conscientização e com a educação. Você só muda um país pela educação. Se você tiver uma educação de qualidade, sem partidarismo, sem ideologia política na Partido sala de Brasil, né? Eu acredito que pela educação você move o mundo, muda o mundo, né? Eu acredito. Tenho fé. Ô, Adriano, eu era menino, olha que já faz tempo, hein? Não é até tempo assim, não. O papo era coroinha, só pra você ter uma base. Eu via, Brasil é o país do futuro. Porra, que futuro é esse? Lógico que melhorou muitas, mas você falou na educação. Eu penso que o professor, ele é o outro que merece uma estátua. Porque ser professor hoje não tá fácil. Porque a educação, eu penso até que deveria mudar. Tinha que falar assim, Secretaria de Educação. Não, Secretaria de Ensino. Educação é em casa, é no seio familiar. Agora, eu quando fui secretário de Educação de Barretos, eu conheci um mundo que eu nunca imaginei. Que é aquela mãe solteira, usa droga, faz sexo cada dia com um na frente do filho. Qual que vai ser? O menino chega na escola, é revoltado, agressão, a figura do professor. Eu fui educado que teria que se respeitar. É como se fosse um Deus. E hoje, aluno, pai, mãe agredindo professor. Os valores estão invertidos, né? Uma inversão de valores na nossa sociedade é muito grande. Zomba-se do que é sagrado, desacredita da família, se desconstrói a família, tenta se desfigurar a família e destruir tudo de bom que existe no ser humano, né? Que a família é tudo na vida da gente. Família, os filhos, a esposa, os nossos irmãos, a nossa história, é tudo, são seus alicerces, né? Então eu penso que aquela moda do Tião Carreiro, né?
tá do jeito que o diabo gosta, tá do jeito que o diabo quer. Então eu acredito que... Mas vai melhorar, eu tenho fé que a iluminação das consciências vai acontecer e em breve esse país, e não só o Brasil, mas todo mundo vai estar muito melhor de se viver e muito mais fácil de se conviver. Tenho muita fé. Adriano, Deus te ouça. Amém. Porque eu vejo, sim, a impunidade no país. O exemplo vem de cima, né? Aquilo que eu falo, né? Conselhos são anões, exemplos são gigantes, né? Agora eu vejo assim, a própria mídia é um absurdo, é movido só a dinheiro para falar bem ou para falar mal, uma distorção aí. Eu chego a sentir um certo asco quando eu assisto a alguns canais. Será que esses jornalistas, né, não se preocupam muito em ter um padrão de comunicação, né, que a nossa linguagem é muito difícil? Eu penso que nós somos caipira, né, uma língua complicada, difícil, acho que até podemos errar. Temos que evitar, né, principalmente quem tem oportunidade de usar o microfone. Mas eu vejo, cara, jornalista aí dessas grandes redes, eu acho, um verbo paupérrimo, quer dizer, quando você afirma eu acho, significa que você não sabe, né? O uso do agente em excesso. Outro dia eu contei, num evento, em 2 minutos eu ouvi agente 14 vezes. Nós não podemos ser muito exigentes também, eu não vim aqui cacar a regra de português, que eu não sou professor, mas eu vejo alguns erros crassos. Será que não tem um gerente, uma coisa que dá um toque no ponto? Porque, cara, eu vejo o nosso arrozinho com feijão, vamos assim dizer, né? Eu penso que todo mundo sabe falar, mas uma pessoa que se propõe a ir para uma televisão, que estuda jornalismo e cometer esses erros crassos, se você tem um programa caipira, vamos assim dizer, que eu penso que é até bacana, existem erros perdoáveis, né? Mas, pô, um jornalista, acho que o padrão de qualidade caiu, hein? É lamentável, né? Tem bons profissionais que se deixam levar pelas cifras, né? Seguem tendências e doutrinas, não entregam aquilo que deveria ser entregue de verdade. Mas a hora chega para todo mundo, a hora da verdade chega, ela vai chegar, não tarda, e dias melhores estão por vir. Eu tenho fé em Deus que Deus vai providenciar coisas boas para o nosso país. Adriano, nós saímos do nosso contexto, que é o rodeio. Se continuarmos nessa prosa aqui, vai ser restinho de ano. Faltou alguma coisa que você gostaria de ressaltar na nossa prosa do rodeio, vamos assim dizer? Não, eu acho que a gente abordou vários temas importantes, né? E eu falei um pouco de mim. Foi bacana, foi muito proveitoso estar aqui. Só deixa aquele recado que a gente deixou para os meninos, né, que tenham o sonho de seguir uma carreira não só de locutor, mas como de cowboy, de juiz, de comentarista. Estuda, se capacite, busque informação, busque conhecimento, tenha foco, tenha fé, acredite e corra atrás. Faça valer o seu momento. Adriano, gostaria de agradecê-lo pela sua presença aqui no Dedo de Prosa. E foi assim, gostei muito, né, de entrevistá-lo. E o maior rodeio do Brasil já tem data marcada. Aliás, o maior rodeio da América do Sul, da América Latina, Barretos, será de 21 a 31 de agosto. 70 anos de história. Adquira seu ingresso em barretos.totalacesso.com. Te encontro na arena. E até o próximo Dedo de Prosa. Olá, gente, tudo bem com vocês? Guilherme do Guilherme Santiago passando aqui para fazer um pedido e um convite a todos vocês. O Hospital de Câncer de Barretos,
né, sofre, assim como qualquer outro hospital, né, pelos estoques de sangue são baixos. Então você que é da região, você que tem amigos, parentes, né, que possa fazer esse gesto maravilhoso para a gente juntar as forças e fazer com que os níveis de sangue realmente voltem ao estoque normal. Todos os tipos, mas principalmente O negativo e O positivo, né, que são mais difíceis. Então faça esse pedido a todos vocês, fãs do Guilherme Santiago, amigos, né? Estenda esse convite também a todo o teu grupo de amizades aí, para que a gente possa estar ajudando o Hospital de Câncer de Barretos, tá bom? Muito obrigado, um bom dia para vocês. O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado. Prepare-se! Barretos 2026, 71 anos. O Brasil se encontra aqui. Welcome to the Cowboys Online. A plataforma digital do rodeio. Informação, interação, ideias e novos rumos e parcerias para o esporte mais radical do planeta.